Olá pessoal, tudo bem? Aqui é do Fármaco Secreto e hoje nós vamos fazer a nossa terceira análise de artigo. Só relembrando, essas análises de artigo têm o objetivo de fazer uma divulgação científica de artigos que são relevantes para os profissionais da indústria farmacêutica. Especialmente o artigo de hoje, ele é um tema interessante para quem trabalha com qualificação e validação de processos de esterilização. Vamos entender o que é esse artigo. Bom, é um artigo de revisão, o nome A Tale of Two Sterilizers, a história de dois esterilizadores. É um artigo bem interessante de revisão do James Agaloco, que foi publicado no PDA, no Journal of Pharmaceutical Sciences. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre a validação da esterilização a vapor. Quando que começou aí essa necessidade de executar a validação, de processos de esterilização a vapor? Foi uma necessidade após falhas concomitantes, nos Estados Unidos e na Inglaterra, na década de 70, durante processos de esterilização terminal. Ela evoluiu muito ao longo dos anos, entretanto, premissas inadequadas nos estudos ainda tem sido um problema para nós, porque elas basicamente trazem um desperdício muito grande de recursos. Quando você tenta utilizar requisitos de esterilização terminal para processos que não são terminais, ou vice-versa, você está utilizando aí premissas que não são aplicáveis. Então você está desperdiçando tempo, está desperdiçando recursos, e é isso que o autor traz nesse artigo. O método de esterilização a vapor é o método mais padronizado e difundido hoje na indústria farmacêutica. Entretanto, existe aí uma confusão entre alguns profissionais com relação aos controles e ao design do processo na rotina e na validação. Por exemplo, é um desperdício de recurso você tentar aplicar requisito de validação terminal em carga porosa, em esterilização por contato, porque acaba trazendo uma restrição, por exemplo, de tempo, temperatura, bioburden, configuração da carga, entre outros fatores que não são aplicáveis. O inverso também é verdadeiro. Você tentar utilizar premissas de validação de cargas porosas para processos terminais acaba trazendo alguns requerimentos que são muitas vezes não aplicáveis, como qualidade do vapor, capacidade de remoção de ar, escolha de bioindicador, enfim. É necessário que haja uma avaliação mesmo de risco crítica de quais são os fatores relevantes para cada tipo de processo. Essa distinção nem sempre é evidente nas normas que existem e a USP, alguns anos atrás, já identificou a necessidade de fazer essa separação e trouxe então dois capítulos distintos, os capítulos gerais 1229.1 e 1229.2. Ambos os capítulos eles tratam sobre o processo de esterilização a vapor, um por contato direto e o outro para líquidos aquosos. O artigo também traz um apanhado aí de outros usos da esterilização a vapor. No laboratório, o processo de esterilização a vapor ele pode ser usado para diversos materiais, esterilização de meios de cultura, de soluções, tampões, basicamente recipientes aquosos, muitas vezes até equipamentos. A disposição desses recipientes elas podem variar dentro dos equipamentos, precisam ser aí validados. O formato, o volume deles variam também. Os ciclos geralmente têm uma duração limitada, principalmente quando a gente fala de meios de cultura. Aliás, quando se utiliza de meio de cultura, além da avaliação física que é realizada nesses materiais após o processo de esterilização, ele geralmente também é acompanhado de um controle positivo e negativo. Além disso, esses esterilizadores no laboratório micro também podem ser utilizados para inativação de resíduos biológicos. Na manufatura, ele acaba tendo uma função importante como suporte nas operações assépticas da produção, onde você tem aí a necessidade de esterilização de diversos itens que são utilizados ali na produção.
geralmente ocorre através da exposição direta do vapor sobre esses materiais e é uma abordagem, né, um processo de esterilização de sobremorte, que a gente chama de overkill. Existe também a biodescontaminação, onde são utilizadas autoclaves especiais com o objetivo de impedir com que o condensado contendo micro-organismos viáveis seja eliminado. São utilizados recipientes contendo líquidos ou sólidos e como objetivo é eliminar o risco de contaminação, geralmente se utiliza ciclos de sobremorte. Dependendo da política da empresa, pode ou não ser mandatório executar essa validação, entretanto é recomendado. O autor também traz um capítulo no artigo falando um pouco sobre esterilizadores multipropósito. O que seria isso? Esterilizadores que podem ser utilizados para diversos objetivos distintos. Por exemplo, esterilizador de carga porosa utilizado para vários materiais. É uma abordagem hoje muito comum, especialmente para os laboratórios microbiológicos. O uso desse tipo de esterilizador de carga porosa para a execução de esterilização de processos terminais, ele pode ser comprometido, especialmente por causa de limitações do equipamento. Existe também uma restrição com relação a líquidos termolábeis, especialmente por causa muitos não têm capacidade, né, de promover aí um resfriamento rápido após o processo de esterilização, e alguns recursos de esterilização terminal podem também ser facilmente acomodados dentro aí do seu esterilizador de carga porosa. Existe também o esterilizador a vapor de dupla finalidade. Ele permite uma esterilização terminal e uma esterilização não terminal. Eles são mais complexos e caros. A performance deles geralmente é inferior quando comparada a um esterilizador de propósito único. Conclusão. De acordo com o autor, a esterilização de recipientes aquosos fechados, ela possui muitas particularidades, muitas diferenças com relação a outras técnicas, por exemplo, com esterilização por contato direto. E o uso de uma abordagem única para tratar os diversos tipos de esterilização é permitido, mas acaba sendo um desperdício de recurso, não traz benefício no final. Por conta disso, é importante tratar os processos de forma separada. E isso facilita, além da questão de recursos, ela facilita o desenvolvimento do ciclo de esterilização, a validação e a operação desse ciclo, né, na rotina de uso do equipamento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso resumo. O objetivo, na verdade, foi trazer aí um pouco de novidade para vocês, de publicações científicas da nossa área, da indústria farmacêutica. Recomendo fortemente que vocês acessem o artigo integral, leiam ele, é bastante interessante esse artigo. E fica aqui o convite para vocês seguirem, se inscreverem no nosso canal, seguirem as nossas redes sociais aí do Instagram, do LinkedIn, para que vocês fiquem sempre ligados nas novidades que nós vamos trazer para vocês. O objetivo do Fármaco Secreto é ser um canal de divulgação científica para profissionais da indústria farmacêutica. Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.